Clube do Aprimoramento do Fila Brasileiro, estamos iniciando hoje um projeto que será composto por uma série de vídeos abordando todo o contexto que abrange o Fila Brasileiro, a sua criação, a sua história e aqueles que participam da sua vida. Fila Brasileiro. O próprio nome já diz tudo, ou pelo menos sintetiza essa raça canina tão extraordinária. Brasileiro, do brasileiro forte, do brasileiro determinado, do brasileiro firme, valente, insistente, mas também do brasileiro cordial, do brasileiro amigo, porque isso é uma definição do fila. Um cão, uma raça canina, que ao mesmo tempo que é guardiã, é também companheiro. O fila reserva toda a sua agressividade, toda a sua valentia para aqueles que não conhecem, para aqueles que representam a ameaça. Para os seus, o fila reserva a sua amizade, o seu companheirismo, o seu afeto. Então, para falar dessa raça, é importante entendermos a sua história. Quem é o fila brasileiro? Como surgiu? Onde surgiu? Se é brasileiro, é Brasil. A sua origem é discutida e discutível. No entanto, o que mais é possível aceitar seria a teoria da formação da raça através de um caldeamento de sangue de raças oriundas da Europa, quando da vinda dos portugueses, dos franceses, dos holandeses, que trazendo cães, esses cães posteriormente, sem uma influência direta do ser humano, no sentido de se estabelecer uma raça, mas com a presença do ser humano, o caldeamento foi acontecendo, surgindo há mais de 100 anos a raça fila brasileira. Essa raça passou a ser conhecida principalmente nos sertões. Passou a ganhar vários adjetivos. Cão boiadeiro, boca preta, onceiro, cabeçudo. Ou seja, vários adjetivos que nominavam aquele tipo de animal. Aqueles cães rústicos, de pele solta, orelhas pendentes, grossas, barbelas, um passo diferenciado, com todo um gingado no passo de camelo, galope fácil, suave, cães potentes, de boa impulsão, de muita agilidade do seu tamanho. Então essa raça, a partir do momento que é conhecida, ela chega no estado de São Paulo, no início dos anos 30 do século passado, 40, essa raça começa a ser apresentada, não como raça, mas como cães, como exemplares que eram conhecidos aqui e acolá. Por conta disso, a entidade sinológica oficial das raças, que seria o BKC, nos anos 40, solicita a um estudioso do fila brasileiro a descrição de um padrão racial. Esse estudioso, natural de Santos, era o advogado Paulo Santos Cruz, um cientista, por excelência, que assumiu esse trabalho no sentido de observar cães num determinado espaço geográfico, numa determinada época, para descrever a raça. Esse espaço geográfico compreendeu regiões do estado de São Paulo, do sul fluminense, o espaço sul mineiro, o miolo das Minas Gerais. Então, Paulo Santos Cruz passou a caminhar, andar, pesquisar nas várias fazendas aquele tipo de cão. E aquela tipologia permitiu que ele descrevesse o primeiro padrão da raça fila brasileira. Esse primeiro padrão, que foi assumido pelo BKC, passou a ser então exercitado. Quer dizer, o padrão passou a ser referência para julgamentos de certames sinófilos. No entanto, o Dr. Paulo
e posteriormente em outros vídeos nós teremos a oportunidade de conhecer essa história mais a fundo, ele se afasta da sinofilia por entender que os cães que estavam sendo premiados eram cães que eram chamados de fila brasileira, mas não tinham as características que ele havia descrito tão bem. Isso acontece por quê? Nós podemos ver no organograma da mestiçagem, realizado por Francisco Piotier de Queiroz, tem toda a história disso. Por que os cães foram miscigenados? Porque haviam propósitos de criadores, alguns realmente tentando fazer um trabalho de cruzamento entre sangues, outros apenas querendo mudar determinadas características para obter maior valor comercial. Mas Dr. Paulo, afastado do que estava, só volta a participar desse mundo sinófilo quando, através do Francisco Piotier de Queiroz, um jovem, na época, aficionado da raça, isso já nos anos 70, procura por ele e o convence a voltar a atuar. E essa volta coincide também com a presença de pessoas que já criavam seus filhos dentro daquilo que o Dr. Paulo havia descrito, que estavam no BKC, mas acabaram inclusive saindo por não concordar com as posições da entidade. Essas pessoas, motivadas por uma mesa redonda no jornal O Estado de São Paulo, criada ou organizada pelo jornalista Antônio Carvalho Mendes, fundam uma entidade sinófila, uma comissão, ainda atrelada ao BKC, uma comissão de aprimoramento do fila brasileiro. Comissão essa que teria e teve como pressuposto organizar a criação da raça dentro dos padrões. E nesse período também é refeito, então, ou não só refeito, mas é revisto o padrão oficial da raça. Porque essa comissão CAFIB solicita do Dr. Paulo e participa com o Dr. Paulo dessa revisão e estabelece, então, o padrão oficial da raça fila brasileira. Feito, revisto por Dr. Paulo Santos Cruz, com aqueles membros do CAFIB, a pedido do CAFIB. Já, posteriormente, a comissão é alçada à condição de clube, que é o clube que nós temos hoje. Um clube que já há 37 anos, considerando esse ano de 2015, vem mantendo a raça de acordo com aquele padrão. Porque aprimoramento traz junto o conceito da preservação, o conceito da pureza rássica. Aprimorar é selecionar. Aprimorar é produzir exemplares o mais próximo possível daqueles que a natureza, em seu sábio trabalho, criou e nos legou. Então, um clube que nesse quase 4 décadas ele consegue manter a homogeneidade, significa que está no caminho mais correto possível. Independente de pessoas que passaram ou que passam pela entidade, o mais importante é a raça. Nós sabemos também que é lógico, cada um de nós que tem os seus animais, nós nos preocupamos com os nossos animais. Mas o importante, a importância da criação, da seleção e do aprimoramento é a raça não ser corrompida, a raça não ser deturpada. E isso acontece. E nós devemos isso a quem? A todos que hoje formam o clube. A todos que ao longo desse período fizeram e fazem o clube. E aí nós não podemos nos esquecer, de forma alguma, que junto a Dr. Paulo, junto a Francisco Piotier, nós temos os fundadores, com quem temos a honra e o prazer de participar de uma série de eventos aí em conjunto, como o Américo Cardoso Santos Júnior, a Cleide Pocito Cardoso, o Ayrton Campo, o Luiz Antônio Maciel, pessoas que ao longo desse nosso trabalho
alguns deles com certeza trarão e deixarão conosco seus depoimentos a respeito do Fila brasileiro, a respeito do CAFIB, a respeito das motivações da época e as atuais. Então o CAFIB, com esse trabalho, vai tentar abranger todo o contexto do Fila brasileiro, através dos fundadores do clube, através de expositores, através de juízes, através de criadores e através de aficionados. Depoimentos deverão trilhar um caminho, uma estrutura que sirva também de aprimoramento para todos nós que gostamos da raça, no sentido de entendê-la cada vez melhor. Critérios de julgamento, comportamento nas exposições, apresentação de cães, a seleção com responsabilidade, né? Os acasalamentos orientados, a busca sempre do indivíduo mais perfeito possível. Então, esse é o trabalho do clube, o trabalho das pessoas. E os vídeos servirão como uma linha narrativa, no sentido de atingirmos esses vários objetivos. Então, quando no próximo vídeo tivermos a oportunidade de trabalhar novos textos, vamos falar também sobre temperamento da raça, fenótipo da raça, a estrutura da raça, ou seja, todas as características morfológicas do Fila brasileiro, o fenótipo, ou seja, a aparência do cão, mas também traremos depoimentos sobre os acasalamentos orientados no sentido de realmente termos sempre animais de excelência, animais de qualidade. Ao passarmos hoje pelos canis participantes do CAFIB, ao irmos às exposições, nós temos, através inclusive de comparação fotográfica com o início do clube, a semelhança dos exemplares. Isso aí é um atestado de garantia de que a homogeneidade foi e está sendo mantida. Então, a partir de hoje, nós vamos convidar a todos para que participem dessa série que vai abordar o Fila brasileiro, a sua criação, a sua existência e tudo aquilo que envolve, né, aqueles que trabalham com Fila, que gostam do Fila, que criam o Fila brasileiro. Importante também nesse momento é voltarmos um pouco no tempo para emitir, nesse primeiro episódio, um agradecimento. Agradecimento a quem começou tudo isso, aos fundadores da comissão e do clube. Quando citamos esses nomes, através deles estamos citando toda a história do CAFIB. Américo Cardoso Santos Júnior, Ayrton Campbell, Luiz Antônio Maciel, Cleide Cocito Cardoso, Roberto Murayama e outros que fundaram e permaneceram. Nos futuros vídeos que faremos, em alguns deles com a presença desses fundadores, como anteriormente foi dito, nós poderemos então render a homenagem que eles merecem. Porque não fosse o trabalho deles, esse primeiro trabalho e a persistência deles, não estaríamos completando, né, mais um ano de vida com a criação de excelência, com a criação de qualidade. Criação que, quando falamos que surge pelo caldeamento do sangue de diversas raças, nós temos que entender como esse animal surge e se espalha pelos sertões, acompanhando o trabalho da lida com o gado, acompanhando lá os peões, os fazendeiros, adentrando lugares inóspitos, sendo obrigado a defender-se de predadores e a defender o gado e as pessoas também de predadores. Então, o Fila, ele é realmente forjado na luta. O jornal O Fila, publicado em 42 números, por iniciativa do jornalista Luiz Antônio Maciel,
onde nós temos um curso sobre a raça, dado pelo doutor Paulo Santos Cruz, onde temos artigos os mais variados, de excelente qualidade desses fundadores. Ali, determinados artigos falam sobre essa forja da luta. São textos até poéticos, quando se coloca a raça que tem o seu temperamento socrático, mas também aquela raça que, ao adentrar sertões, se coloca à disposição, a serviço daqueles em quem confia e com quem convive. Então, o Fila brasileiro, esse trabalho de vídeo com Fila, é um momento que estamos vivendo agora de documentar, de fazer a história permanecer, mostrá-la em seus fatos, em seus acontecimentos mais significativos. Então aguardem que num próximo momento nós teremos então a participação dessas pessoas tão significativas